A gente está gravando só para, avisando a todos que estão aí, só para que a gente possa disponibilizar tanto internamente quanto no canal de YouTube da linha de pesquisa. Gente, então eu vou dar início aqui ao nosso seminário, primeiro agradecendo a presença do nosso convidado, Leonardo Nunes, e agradecendo a todas, todos vocês por estarem aqui hoje acompanhando o seminário. Imagino que mais pessoas vão entrar, a gente tem tido alguns atrasos nos nossos últimos encontros, mas eu acho que a gente deve começar já, assim mesmo. Então, muito obrigado, Léo, muito obrigado a todos por estarem aqui. Eu vou apresentar o Leonardo com alguns dados aqui biográficos curriculares, e acho que vale a pena reproduzir a sinopse que você me passou da sua fala, porque acho que tem questões já muito importantes ali, e vou contextualizar bem brevemente esses seminários. Esse é o 6º seminário último que a gente está realizando nesse semestre. São seminários paralelos a uma disciplina cujo título é Campo Ampliado da Escultura. Então, desde que nós começamos o semestre, sempre pareceu para a gente que era importante situar, primeiro porque a nossa disciplina tem esse nome, e depois que tradição crítica, né, de história da arte é essa que ela procura se inserir, né? Enfim, e a gente se perguntou o tempo todo se essa ainda é uma denominação que faz sentido para a situação contemporânea e especialmente para a nossa situação brasileira, né? Então, foi sempre importante para a gente ter isso como uma espécie de moldura, assim, conceitual, que a gente pudesse se reportar, questionar, enfim, confrontar algumas ideias. Então, é muito, muito bom ter você aqui, Léo, porque a gente discute muito os textos da Rosalind Krauss, tem muita gente que conhece bastante a trajetória intelectual dela, mas eu, particularmente, aí peço desculpas pela minha ignorância, conheço poucos pesquisadores que se aprofundaram realmente na trajetória intelectual dela no contexto brasileiro, né? Então, acho muito importante ter você aqui para dividir a sua pesquisa com a gente. Então, esse seminário eu tenho organizado em colaboração, né, em parceria com os projetos de pesquisa da professora Ana Lu Cunha e da professora Regina de Paula, na linha de pesquisa Arte e Experiência de Linguagem, que é do PPGARTS, que é o Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da UERJ. Vou passar a apresentação do Leonardo. Então, Leonardo Nunes é doutorando e mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, na área de História, Teoria e Crítica, e graduado em Filosofia pela Universidade de São Paulo também. Eu coloquei aí no chat, para quem quiser baixar, a dissertação de mestrado do Leonardo, na qual ele traduz a arte, como é mesmo o título, Léo? A arte na era... Na condição pós-meio. Isso, na condição pós-meio, exatamente. E faz uma contextualização crítica do trabalho da Rosalind Krauss, né? Então, o Léo Nunes traduziu textos da crítica historiadora de arte Rosalind Krauss, como Arte na Era da Condição Pós-Meio, justamente esse que a gente comentava, Reformulando o Meio e a Lógica Cultural do Museu Tardo Capitalista. Integra a equipe editorial da revista Ars. Eu também vi que, além disso, né, você tem uma atuação como crítico, curador, né, fez a assistência de curadoria para essa exposição da Iole de Freitas no Instituto Moreira Salles de São Paulo, que está em cartaz agora, né, como a gente comentava um pouco antes de começar a gravação. Então, se der tempo, seria legal, se você quiser também, seria legal se comentar essa sua atuação, e também o projeto Valongo, né, na área portuária de Santos. Eu não sei se você ainda continua
envolvido com o projeto, mas seria legal contar um pouquinho, se você quiser, se der tempo. Sobre a fala, né, no que diz, sobre a fala do Léo a partir da pesquisa sobre a Rosalind Krauss, a conferência explorará a trajetória intelectual da crítica historiadora de arte norte-americana Rosalind Krauss, a contar de sua produção mais recente sob a denominação teórica do que a autora chama de condição pós-meio da arte atual. Um cenário em que há, nas manifestações artísticas, uma reduzida vinculação aos meios conhecidos para sua operação, bem como um recuo aos espaços positivos institucionalizados perante a memória do cubo branco. A esse recorte serão justapostas formulações anteriores, sobretudo a noção de campo ampliado, presente no célebre ensaio A Escultura no Campo Ampliado, que foi publicado na October, em 1979. O encontro permitirá conjecturar a participação do pós-estruturalismo, o legado da arte minimalista e os efeitos da arte conceitual no horizonte artístico atual. Então, eu agradeço mais uma vez a sua presença, a presença de todos, e passo a palavra para você. Muito obrigado, Léo. Eu vou parar de compartilhar aqui, tá? Tá bem. Também quero agradecer a presença de vocês e agradecer ao Renato pela oportunidade de estar aqui hoje. Nós somos colegas lá do PPG-AV, da ECA, da USP, há um tempo, enfim, então obrigado pela parceria. Eu vou compartilhar uma apresentação aqui, só um instante. Eu não sei se eu vou conseguir vê-los, eu vou colocar... eu consigo. Que bom. Eu só não sei como que eu tiro... Só um instante, tá, gente? Eu quero só tirar esse menu que fica aqui do lado. Pronto. Vocês estão conseguindo ver a tela como um todo, né? Eu imagino. Tá, ela tá cheia, assim. Beleza. Bom, como o Renato já, enfim, divulgou aqui no chat, o meu mestrado foi justamente voltado a essa pesquisa sobre o percurso intelectual da Krauss, e junto dessa pesquisa houve a tradução desses 3 textos que foram mencionados aí também na sinopse e na fala do Renato, e esse é um período da produção dela que é pouco explorado, até pouco explorado mesmo nos Estados Unidos ou em outros países, não só no Brasil. Essa dissertação ela foi defendida ao final de 2019, e, na verdade, eu não apresentei, porque, bom, ela tem esse formato, né, de ser uma espécie de coletânea, com uma monografia junto. Esse formato, ele talvez não seja muito encontrado, né, nos departamentos de artes, acho que talvez em outros departamentos de ciências humanas, principalmente letras, isso é mais comum. E, na verdade, quando o projeto se concretizou, eu pari o filho e ele ficou. Então, é a primeira vez que eu estou, de fato, voltando a essa pesquisa, e foi muito motivador. E minha ideia, na verdade, é transformar essa fala sendo aqui muito, não é uma alta importância, mas, enfim, sendo muito esperançoso aqui, que a minha fala possa ser traduzida em uma possibilidade de associação para as pesquisas de vocês, para os projetos, para os trabalhos, enfim. E, evidentemente, quando eu propus essa ideia inicial, ela tem muita ambição, e quando eu fui, de fato, me debruçar nessa conversa de hoje, eu percebi que acho que daí que a gente precisaria de mais encontros, e que, na verdade, eu fico super disponível para a gente poder falar em outros momentos, mas eu achei que seria prudente, acho que diminuir um pouco a expectativa e trazer algo mais enxuto. Mas ainda assim, o título ele faz sentido, né? Que é Rosalind Krauss, Estrutura e Pensamento,
Inclusive, só um parênteses, eu deixo o meu contato aqui, leonardonunes@usp.br. Se vocês tiverem dúvida, eu tentei trazer nessa apresentação a maior parte das referências que eu vou falar. Eu não sou muito bom de improviso, então eu sempre me pauto por um roteiro aqui que está comigo, então eu peço desculpas porque eu vou, em alguns momentos, realmente ler. Mas, de todo modo, o meu contato tá aqui para que vocês consigam, caso vocês tenham curiosidade ou se alguma coisa escapou, também o Renato, vocês podem falar com o Renato, eu fico disponível para transmitir, enfim, essas informações. Bom, a ideia, né, de trazer esses dois conceitos, né, estrutura e pensamento, para essa fala de hoje, é porque, de algum modo, eu penso que essas proposições teóricas da Krauss, seja o que a gente estava falando de campo ampliado ou dessa condição pós-meio, da arte contemporânea, enfim, essas proposições elas surgem, né, a partir de uma noção de armação, ou daquilo que sustenta uma espécie de construção, daquilo que às vezes está velado ou parcialmente à mostra. Acho que ela tem esse viés de produzir uma crítica, né, uma teoria, na verdade, que promova o aparecimento dessas estruturas, e essas estruturas que gerariam esses modos de definição, de aparição dessas manifestações do campo da arte, né? Então, acho que, na verdade, tudo isso é porque eu acredito que ela tem um esforço de organização grande, né, do campo, de tentar... E do campo, eu não estou falando aqui do campo estruturalista, tá? Que a gente vai falar em breve, mas é do campo da área, né? Desse domínio das artes. Então, o argumento principal dessa fala de hoje é esse. E, de antemão, eu já acho que é interessante pensar que existem muitos deméritos dessa leitura. E eu acho que são deméritos, porque eu acho que eles enfraquecem o alcance dessa crítica. Eu acho que, sobretudo, pelo aspecto de totalização, e eu já acho legal a gente ter isso em mente desde o começo. Eu acho que generalização é algo que, eventualmente, é importante, né, para a gente, enfim, ter algum tipo de hierarquia de pensamento mesmo, né, ou enfim, uma organização de pensamento, mas muitas vezes a crítica dela parte de um lugar muito euro-norte-americano, né, uma centralidade desse discurso e de totalização, e, enfim, e por conta disso muito paroquialista, né, muito, enfim, está muito voltada para um pensamento muito local. Mas, de todo modo, acho que isso, se a gente leva isso em conta, e apesar disso, o trabalho ainda gera debate, gera diálogo, e pode ser interessante para o que cada um de nós quer promover, enfim. E aí, a ideia da fala, um pouco, como eu falei, menos ambiciosa. Eu vou trazer, de fato, um pouco do que eu estou chamando de percurso intelectual, porque é um percurso que está mais voltado ao que ela produziu enquanto crítica, não tanto quanto historiadora, mas não quero esgotar o assunto. Acho que tem outros autores, como o Renato bem disse, que já lidam com esse histórico dela, e de uma maneira muito mais competente do que eu. Eu acho que tem mas acho que isso, o aspecto biográfico dela ajuda a gente a entender o que ela está propondo. Num segundo momento, acho que pensar qual é a centralidade do conceito de meio, né, de mídia, né, artística para ela, e para esse pensamento. Então, por que ela se volta a isso? Acho que isso também fica já vai ficar um pouco auto-evidente na própria biografia. E, por fim, eu trouxe alguns trabalhos do Brodars, que é o artista que ela vai analisar majoritariamente nesse livro, e por isso ele está aqui estampado na apresentação com o Museu de Arte Moderna. O Brodars é um artista belga, e eu vou trazer alguns trabalhos dele. Não sei se todos já viram, enfim, acredito que sim, mas eu achei que seria interessante, depois da gente olhar para o que ela propõe,
voltar ao Brodars para pensar esses temas. E aí eu acho que esse debate sobre arte conceitual e minimalismo, eu acho que ele fica para um outro momento, se vocês quiserem, porque aí eu achei que ia ficar uma coisa muito teorizante, muito pouco baseada nos trabalhos, e eu acho que isso, num geral, a gente sempre se perde, sempre, enfim, começa a virar narrativa, sabe? Em vez de virar, enfim, uma conversa. E aí, bom, então é isso. E eu trouxe, eu queria começar o nosso encontro com essa frase, essa citação do Naumann. Nos anos de 1960, você não precisava escolher apenas um suporte para o trabalho artístico. Aparentemente, não havia problema algum em usar materiais diferentes, de fotografias, à dança, da performance ao vídeo. Parecia ser muito simples e direto usar todas essas diferentes maneiras para expressar ideias e apresentar um conteúdo. Você podia fazer símbolos em neon, peças escritas, fazer piadas sobre as partes do corpo ou moldar objetos, enfim, qualquer coisa. O Naumann, ele não costuma dar muitas entrevistas, é um artista norte-americano, e essa entrevista é de 1988, que ele concede a Art in America, que é uma revista, e o que eu acho que é interessante é ele usar essa palavra, aparentemente, não havia problema algum, porque depois isso tudo, porque toda a problematização que a Krauss, ou pelo menos todo o pensamento que vem, pelo menos hoje que eu estou trazendo, ele vai, de alguma maneira, problematizar, sim, né, esse uso de materiais diferentes. Mas eu não tô valorando, eu estou dizendo que ela está pensando sobre o porquê dos artistas fazerem isso, né, da onde isso vem. Bom, ela nasceu, a Krauss nasceu em Washington, em 1941. O pai dela, na verdade, ela nasceu Rosalind Epstein. O pai dela se chama Matthew Epstein, e eles têm uma ascendência judaica, e o pai dela foi ligado diretamente ao governo norte-americano, porque ele foi responsável pelos trâmites legais da doação de um terreno no Hyde Park, em Nova York, para a construção da biblioteca e do Museu Franklin Roosevelt. E isso em 1939. E ele foi, eu trago esse dado porque ela já frequentava galerias, enfim, com o pai, e aquele ambiente cultural e político, enfim, abastado de elite mesmo. Então, ela vem já desse berço, dessa posição social e econômica, e ele foi um grande fomentador da carreira, pelo menos na sua juventude, até a sua titulação. E ela cita justamente a importância que o pai teria para o porquê que ela, enfim, escolhe a carreira que ela tem, porque mais primitivamente, nas palavras dela, eu acho que ela tenta explicar para o próprio pai o porquê que determinados artistas são de fato importantes, né? E aí ela narra, enfim, em algumas entrevistas eu já encontrei ela narrando questionamentos do pai sobre determinados pintores, e ela pensava naquilo. Ela tem e pensava naquilo e tentava convencê-lo, né, do contrário. Ela tem uma formação acadêmica que é bem tradicional na Wellesley College, que é próxima a Boston, e é uma dessas instituições que foram convencionadas como as Seven Sister Colleges, que são universidades que foram criadas para poder ter um corpo docente feminino, né? Então, isso data, né, do século XIX, do final do século XIX, e era eles atendiam essa demanda, né, essas moças abastadas, enfim, dessas classes abastadas, para terem uma formação superior. Ela se forma em 1962 e obtém o título de bacharel em História da Arte, e nesse mesmo ano, em 62, ela se casa com Richard
Krauss, que é um arquiteto, e aí por isso o sobrenome Krauss, que ela vai usar até o resto da vida. Eles, logo no começo da década de... agora eu vou falar bobagem, mas ela logo se divorcia dele, mas continua com o sobrenome. E ela, no mesmo ano também, ela já se liga ao Departamento de Belas Artes da Universidade de Harvard, e ela tem, né, como o orientador dela, o crítico também, crítico historiador de arte, que é o Clement Greenberg. Eu trouxe aqui também uma foto dele. Ele vai ser o orientador até o final do processo de doutoramento dela, e ela já também narra, trouxe alguns trechos de entrevistas, qual foi a importância que o Greenberg teve para esse início desse início da carreira, né, esse processo de formação. Ela vai dizer, né, que nada do que ela tinha aprendido nesses anos da graduação davam o acesso aos trabalhos que ela considerava importantes naquele momento. Então, ela leu o Art and Culture do Greenberg, e a partir disso ela começou a entender, né, qual que seria o vocabulário para ela poder falar de artistas como o de Kooning, por exemplo. E é justamente o Greenberg, né, que aponta, na verdade, mudanças importantes que vão acontecer no sistema de arte mundial, e vai, né, justamente argumentar e vai colocar isso em textos. Bom, a gente também poderia fazer um conto só sobre o Greenberg, porque ele é um autor bastante problemático também, mas no bom e no mau sentido. Mas ele vai falar justamente que os artistas norte-americanos, eles conviviam por conta da guerra, né? Eles conviviam com a presença, né, de outros artistas que vieram da Europa, né? Eles tinham eles tinham como fomento o Federal Art Project, que era um projeto de financiamento mesmo do governo às artes e à cultura, e isso tudo ocorre por volta da década de 1930 a 1940, e o pensamento do Greenberg, então, que vai ter esse texto que se chama Pintura de Tipo Americano, mas dentre outros que vão defender, que vai defender esse protagonismo, né, do que se produz em solo norte-americano, ele vai ter um alcance muito grande. E tanto que, enfim, a Krauss e esses orientandos do Clement Greenberg, eles ficaram conhecidos como uma espécie de chacota, né, de uma alcunha de Greenbergers, pelo Donald Judd, que é um artista do minimalismo, que ficou mais conhecido pelos trabalhos relacionados ao movimento minimalista, porque justamente eram autores que aderiam a esse autor, ao Greenberg. Dentre eles, acho que talvez o que seja mais conhecido é o Michael Fried, e que vai apresentar a Krauss aos editores de uma revista também especializada em arte que se chama Art International, com o qual ele trabalhava também já. O Fried ele estava num momento mais adiantado desse processo de formação do doutorado, e mais tarde, em 63 ainda, ela integra a equipe de críticos da revista Art Forum. Bom, e aí eu acho que como eu falei, né, existe um alcance desse pensamento do Greenberg que vai ser muito importante porque a Krauss vai propor em alguns anos na sequência. E, bom, eu vou só trazer uma citação, mas antes de eu ler a citação, eu acredito que
existem, né, leituras que derivam do pensamento do Greenberg, que posteriormente simplificam muito um percurso, né, um suposto percurso, uma narrativa sobre a arte moderna, que se refere justamente ao meio artístico como um elemento condensador, né, e cada vez mais autorreferente dentre esses várias manifestações artísticas que vão acontecer ao longo do século XX. E aí ele vai dizer, né, a crescente especialização das artes se deve principalmente não à prevalência da divisão do trabalho, mas à nossa crescente fé no imediato, no concreto, no irredutível e ao nosso gosto por essas coisas. Para atender a esse gosto, as várias artes modernas procuram restringir-se àquilo que tem de mais positivo e imediato. Segue-se que uma obra de arte moderna deve tentar, em princípio, evitar a dependência de qualquer ordem de experiência que não seja dada pela natureza mais essencialmente construída de seu meio. Isso significa, entre outras coisas, renunciar à ilusão e à explicitude. As artes devem atingir a concretude, a pureza, agindo exclusivamente nos termos de suas individualidades separadas e irredutíveis. Então, essa noção de meio, né, para Greenberg, ela vincula-se ao limite essa especificidade material que pode ser atingida por aquele meio, né? Então, o desenho se restringe ao traço, a pintura, a planeza, né, e a lida com os campos de cor, ou ainda a escultura operando essas características tridimensionais de sua substância física, né, essa substancialidade, né? E a especificidade, nesse sentido, trata a pureza com que cada meio pode ter, né? E esse é um construto histórico, né, que promove uma ideia de comparação e que vai criar esses crivos, né, esses critérios para valorar o trabalho de arte, que pode seguir ou não esse curso, né? Então, ou seja, é uma maneira de você criar uma narrativa do que é essa grande arte, desse discurso que vai com esse discurso hegemônico ou não. E aí ele mesmo vai dizer, né, que a tarefa da crítica, isso é uma citação, ela passa a ser de eliminar os efeitos específicos, de eliminar qualquer outro efeito que pudesse ser obtido de alguma outra arte, né? Ou seja, né, tornar cada forma artística pura, né? E aí, a partir dessa ideia, essa noção de pureza, encontrar a garantia de seus padrões de qualidade, bem como de sua independência. E é curioso, porque essa noção de específico, de especificidade... Desculpa, gente, só um instante. Eu nem sei como multa. Desculpa, vai ser um barulho horrível. Perdão. Aqui em São Paulo está extremamente seco. Bom, essa noção de específico ela vai ser importante para cá, de especificidade do meio, mas não nesses termos trazidos pelo Greenberg. Isso eu quero que fique mais claro daqui, enfim, na minha fala adiante. Bom, essa ideia, né, de pureza, ela vem de um legado pós-kantiano, né, essa não só da pureza, mas da autonomia, dessa independência, enfim, que o meio artístico ela pode adquirir, tem a ver com essa delimitação, né, da dimensão cultural, que vai ser desencarregada de funções que seriam relativas à religião, à política, enfim, a arte como esse espaço, esse domínio autônomo, e que não se deixa resvalar pelo entretenimento, né? Nas palavras do próprio Greenberg, pelo kitsch. Bom, eu acho que voltando, né, para o desdobramento desse percurso da Krauss, ela rompe com o Greenberg justamente por estar lidando com artistas como o Richard Serra, que a gente está vendo aqui agora,
ela vai comentar que, na verdade, eles tinham muita dissidência política, então ele era uma figura muito mais conservadora do que ela achou que ele pudesse ser, e ela muito progressista, para os termos dela, e ela vai, literalmente, assim, isso tá em entrevistas, vai dizer que as conversas com ele, elas vão se tornar cada vez mais desconfortáveis e repugnantes, porque ela passa a ter contato, como eu falei, com artistas como Richard Serra, pela Artforum, né, pelos trabalhos com a Artforum, como crítica de arte, e ela via um trabalho sério, um trabalho de relevo, e ele era veementemente contra. E todos esses artistas, meados da década de 60, que estavam se fiando nessas propostas minimalistas, eram rechaçados pelo Greenberg, não estavam porque justamente, né, o artista, ele lidava não só com uma experiência do espaço, né, de objetos e de situações no espaço, mas também usava da indústria, usava de outras, muitas vezes ele simplesmente projetava determinados trabalhos e não executava, então são figuras que estão muito fora dessa genealogia aí da arte moderna que é proposta pelo Greenberg. Então ele não vai, ela vai entrar num embate com ele, e eles rompem mais ou menos no final dos anos 60. Em 72, a Rosalind Krauss ela vai publicar um artigo na Artforum, que se chama Uma Visão do Modernismo, e ela vai se apropriar, né, ela não vai, enfim, vai afirmar que a possibilidade, né, de coexistência de narrativas diferentes da narrativa encontrada nos textos do Greenberg, e eu acho que uma das constatações fundamentais vai ser inserir o sentido de experiência na análise das obras, né, que por sua vez exigiam cada vez mais diferentes modos de atenção, e aludindo também à ideia de participação, né, e a relação com o espaço físico. Aí eu trago um trechinho de uma visão do modernismo, ele está num livro que se chama Clement Greenberg e o Debate Crítico, que eu acho que é um livro interessante assim, para isso que a gente está aqui conversando. Eu vou ler. Se o significado de uma obra depende da comparação com coisas que lhe são exteriores, esse significado não pode residir inteiramente na percepção da obra singular. E isso não é simplesmente uma questão conceitual, mas uma questão de experiência. Isso tornou-se a minha experiência da pintura em série modernista no fim dos anos 60, especificamente a de Stella e Nolan. Uma reação que era especialmente perturbadora em razão do modo como essas pinturas se fundavam numa experiência sensorial da cor. Além disso, minha própria experiência mostra que, no final dos anos 60, a capacidade que tinha uma obra modernista qualquer de tornar sua conexão, na expressão de Fried, perspícua, foi sendo cada vez mais atenuada. Assim, o sentido de necessidade histórica inerente ao conteúdo ou significado da pintura modernista já não coincidia com o da percepção da própria obra. E o efeito que isso teve sobre mim foi revelar o caráter fundamentalmente narrativo desse significado, elevando e exacerbando seu comportamento temporal. Então, ela vai, enfim, isso a gente está em 72, ela, a partir dessa ruptura nítida com o que o Greenberg promovia, ela publica vários ensaios, acho que dentre eles um que é muito conhecido é o Vídeo, a Estética do Narcisismo, que a gente tem traduzido para o português, e notas sobre o Index, que é um texto que, se eu não me engano, tem traduzido, mas informalmente, eu já abri, mas não em alguma, enfim,
uma revista ou em alguma publicação acadêmica, dissertação, tese, enfim, mas eu já vi algumas traduções rolando, mas, de todo modo, o primeiro vai lidar com um vídeo, né, que era uma prática que estava, enfim, que nascia justamente no bojo dessa situação cultural dos anos 70, e a notas sobre o Index vai justamente falar sobre a relação entre trabalhos em artes visuais, né, artes plásticas, a relação cada vez mais íntima entre os trabalhos que ela via e a fotografia, né? Enfim, esse texto tem duas partes, ele é muito, muito bom. Bom, e ela vai entender, né, que de alguma maneira que a duração da experiência nas obras, né, que é muitas vezes determinada pelo próprio artista, bem como o registro da presença do público, né, enfim, ou a interdependência entre os trabalhos e os espaços expositivos, eles vão ser pré-condições para o estabelecimento do sentido nas obras. E isso, enfim, vai sendo cada vez mais claro se a gente com essa possibilidade de olhar em retrospecto. É interessante também, eu trouxe aqui o Kenneth Nolan, enfim, ela tem outra relação, enfim, com essa noção de autonomia. A Krauss, ela vai ser, ela tem essa biografia que eu acho que é exemplar no sentido dessa relação entre o que vai acontecer no pensamento, o que está sendo produzido, né, no pensamento europeu continental e na crítica norte-americana, e o envolvimento dela com essa equipe de críticos e editores da Art Forum, ela é fundamental para redimensionar, né, justamente essa noção de emancipação intelectual que ela estava procurando aqui, se desligando de alguma maneira do Greenberg. E a Art Forum, só trazendo também alguns dados sobre essa publicação, eu me detive bastante só um parênteses também, eu me detive bastante no mestrado na pesquisa sobre publicações especializadas em arte nesse período nos Estados Unidos, o que me levou ao que eu pesquiso agora no doutorado, mas que a gente pode também depois conversar, mas por isso eu acho que eu vou dar ênfase, porque acho que é algo também que a gente fala pouco, da importância dessas publicações de arte no período. O Renato comentou dessa exposição da Iole de Freitas que está acontecendo no Instituto Moreira Salles, aqui de São Paulo, foi muito curioso, porque eu já tinha pesquisado muito publicações norte-americanas e eu passei a ver algumas desse período final dos 60, início de 70, e a quantidade, enfim, acho que a gente... Eu sou jovem, enfim, acho que talvez pessoas não tão jovens, talvez para pessoas não tão jovens isso não seja uma surpresa, mas eu achei notável a quantidade de artistas que hoje nós conhecemos bem, relativamente bem, mas que estavam produzindo trabalhos nessas publicações, né? Quer dizer, não é só uma questão de divulgação, mas usando as revistas também como suporte para algum tipo de experiência, para algum tipo de invenção. E eu acho que a gente fala pouco da importância dessas publicações, mas, enfim, a Art Forum, ela é fundada em 62, em São Francisco, na Califórnia, e ela muda a sede para Los Angeles 3 anos mais tarde. O Michael Fried, que era esse colega da Krauss, e é o crítico de arte, enfim, ele já integrava esse corpo editorial da publicação, e ele faz uma espécie de guinada
greenbergiana dentro da Artforum nesse período, e a Krauss, ela era uma espécie de correspondente nova-iorquina. Ela ingressa na revista quando ela já vendia mais de 11 mil cópias, ela já tinha uma estatura de uma revista internacional. Também a Artforum, ela tem um outro detalhe, enfim, ela tem uma edição que é de 1965, que é uma edição especial sobre a Bienal de São Paulo, que é muito interessante, enfim. E o editor da revista se chamava Philip Leider. Tem um livro que se chama Challenge Art, da Amy Newman, que vai explorar justamente esses anos iniciais da Artforum, entre 62 e 74. É um livro muito bom, que tem a entrevista com todos esses colaboradores, editores, enfim, e ela faz uma apuração, né, que o corpo editorial nesse período, ele somava 2 bolsas de estudo pela Fulbright, 4 bolsas Guggenheim, 6, enfim, várias premiações grandes, enfim, norte-americanas, e uma participação na Princeton Institute for Advanced Studies, que é, sei lá, o Olimpo da pesquisa de pós-graduação nos Estados Unidos. E, enfim, essas figuras organizavam exposições no MoMA, no Pompidou, enfim, e já nessa época já tinham mais de 120 publicações, né, como livros, coletâneas e catálogos, esses autores, essas figuras que estavam aí circulando nesse ambiente junto com a Krauss. Trazendo alguns nomes, talvez os mais conhecidos, né, o Max Kozlov, a Barbara Rose, eu falei do Michael Fried, mas o Robert Pincus Witten e a Annette Michelson, que a gente vai falar um pouquinho, que vai se tornar uma parceira da Krauss. Ela é de uma geração anterior acho que eu trouxe, enfim, o Monuments of Passaic, do Smithson, porque foi um dos trabalhos, enfim, que também estavam estampados na Artforum. Eu estava falando dessa importância dessas publicações especializadas em arte, acho que talvez essa seja uma das maiores referências nesse sentido, assim, dessa importância da plataforma que as revistas elas engendravam, enfim. Léo, desculpa te interromper. Qual é mesmo o nome dessa autora que você comentou sobre a Artforum? Ela se chama... Peraí, você quer que coloque aqui no chat? Peraí. Eu quero, por favor. Deixa eu colocar aqui. Amy Newman... e 74. É isso. Acho que é isso. Obrigado, Léo. Imagina. Deixa eu só... Peraí, gente, mil desculpas, é que senão eu não acho meu mouse. Pronto. Bom, a Michelson, ela é de uma geração anterior, a de Krauss, e ela passa uma temporada de mais de uma década em Paris. Ela está muito atenta, né, às mudanças que ocorrem no horizonte artístico de então, né, a perda dessa hegemonia dessas práticas convencionadas como expressionistas abstratas, e ela vê como a cultura, essa atmosfera cultural, ela tá se diversificando, né, principalmente ela se volta muito à dança, à performance e ao filme, e ela vai ser uma das principais figuras que vão ter textos sobre o cinema estrutural, que está despontando também nessa mesma década. Ela, nessa temporada parisiense, ela vai ter contato com o Jean-Paul Sartre, o Maurice Merleau-Ponty, o Claude Lévi-Strauss e o Barthes, né, o Roland Barthes, que vai ser essa grande figura para Krauss, enfim.
a Krauss, ela estava muito interessada nessa produção filosófica contemporânea francesa, e ela vai afirmar, né, essa importância da figura da Michelson. Ela vai dizer, né, ela era alguém que eu admirava, né, era uma pessoa incrivelmente inteligente, que tinha muito a dizer e que nunca devia nada a essa linha modernista de Greenberg. Então, eu fiquei muito compelida pelo exemplo dela, porque, obviamente, eu precisava de algum reforço para poder imaginar essa separação. E aí, elas começam a ter essas, enfim, elas participam, né, na verdade, elas têm ligações pessoais mesmo com outros artistas à época enfim, passam a escrever sobre esses artistas, e há um atrito, né, editorial dentro da Artiforum, que vai acontecendo entre né, os colaboradores, e o Philip Leider, que é essa figura conciliadora, enfim, ele sai da publicação em 1971. E as duas estavam bastante insatisfeitas com a inserção de várias publicidades dentro das páginas da revista, porque muitas vezes dependendo do que estava sendo escrito, soava como uma, né, na página seguinte, na página anterior, poderia soar como uma adesão, né, de determinadas, enfim, diretrizes ali que estavam comerciais que estavam sendo tomadas pela revista, e eu acho que no limite pelo mercado da arte, né? A Krauss também passa a ter muitos embates com o Michael Fried. A Krauss ascende profissional e academicamente nesse período, e o Michael Fried ameaça abandonar a revista caso ela fosse convidada a integrar o conselho editorial, né, passasse de uma, enfim, ela antes era uma colaboradora e teria uma posição mais importante. E ele ameaça sair, de fato, quando o Philip Leider ele sai da direção da revista, entra uma figura que se chama John Copeland, desculpa, e a Krauss, de fato, assume esse cargo, e o Fried se desliga da revista. Mas, além de tudo isso, e agora é a parte da fofoca, além de tudo isso, existe uma disputa mesmo entre o que seria uma espécie de foco, né, ou escopo editorial da revista, e o que acaba acontecendo é que esse John Copeland ele não lida muito bem com essa divergência de pensamentos. E aí entra essa fofoca que eu estou trazendo, na verdade é uma bobagem, mas eu acho interessante, enfim. Em 74, o Robert Morris ele expõe na Galeria Castelli Sonnabend, o Robert Morris, o artista, e ele usa como material de divulgação essa fotografia em que ele aparece sem camisa, com capacete, óculos escuro, e ele está envolto por uma larga corrente de metal, enfim. E, à época, o Morris e a Krauss dividiam um apartamento, eles eram amigos, e é ela quem faz essa fotografia como uma espécie de tiração de sarro, né, do artista, enfim, enfim, desse tipo de masculinidade, né? E na edição número 13, né, da Artiforum, em novembro do mesmo ano, a Linda Benglis, que é também artista, enfim, acho que é bem conhecida, ela que era também próxima ao Robert Morris, ela publica um autorretrato completamente nu, só com um óculos escuro também, que é essa centerfold, e um pênis de borracha, né? E ela está, de alguma maneira, projetando, né, de um jeito irônico, essa atitude deliberadamente masculina em resposta ao Morris. E era como eu falei, eles eram próximos, era uma espécie de chacota entre os dois, enfim. E as centerfolds, elas são enfim, aquele espaço da revista que é o enfim, mais privilegiado, porque você abre, né, tá no meio na coluna, né,
da revista, né, da publicação, e é onde, sei lá, a gente tem aqueles vários trabalhos da Sherman, né, as centerfolds da Sherman, da Cindy Sherman, é, e a Krauss e a Annette Michelson, no meio desse processo, elas se aborrecem, tem uma postura, enfim, que pode ser questionável para nós, né, em 2023, mas elas elas entendiam aquela postura editorial de ter permitido essa publicação da Benglis como um desprestígio do movimento feminista, e seria um exemplo do funcionamento predatório de determinados ramos do sistema mercadológico de arte, né? Que estreitaria o espaço, né, diminuiria o espaço voltado à crítica e fomentaria relações majoritariamente comerciais, porque isso foi um espaço de publicidade comprado, né? E aí, a Krauss e a Annette Michelson vão discordar, enfim, do número seguinte da revista, e vão propor um número que era majoritariamente sobre performance, e isso é negado a elas, e elas se desligam, as duas juntas, da revista. Para Krauss, nesse livro que eu deixei aqui a referência para vocês, o argumento do editor, na verdade, ele era muito mais voltado a um pretexto de mercado, né? Porque, enfim, ela vai dizer, né, que todas as galerias elas estavam exibindo performances, mas isso não era o que eles achavam que era lucrativo de ter na revista, né? Porque, enfim, pela questão do registro, pela questão justamente de como que você traduz isso para o espaço enfim, de uma impressão de uma revista. E é curioso também porque nesse mesmo momento, quer dizer, um pouco depois, perdão, mas outras autoras vão criar suas próprias publicações. Um exemplo é a Barbara Rose, que também é uma autora que acho que a gente deixa, assim como, por exemplo, a Lucy Lippard, que é uma autora excepcional, que a gente acaba não lendo tanto, porque não tem tantas traduções, e esses dados vão se perdendo, mas a Barbara Rose, ela dirigiu, né, dirigiu uma revista que se chama The Journal of Art. Bom, e nos 2 anos seguintes, né, entre 74 e 76, a Krauss se envolve com essa outra publicação que se chamava Oppositions. Ela era ela era financiada, na verdade, pelo Instituto de Arquitetura e Estudos Urbanos, pela MIT, e a primeira universidade que ela foi dar aula foi a MIT Press, e nesse momento, essa revista ela era coeditada também pelo Peter Eisenman, o arquiteto, e ela fica responsável pela seção de teoria. Acho que nesse número aqui a gente consegue ver ali esse texto dela, The Fountainhead. E essa proximidade, né, com o Eisenman vai ser verificada também pela participação dela nesse livro que eu trago aqui também, que é o House of Cards, que trata, né, que compila, na verdade, esses projetos, os documentos, as imagens das 6 casas que o Eisenman vai produzir num diálogo com esses valores da arquitetura moderna. Aqui, né, eu acho que isso também é um outro dado que é importante para nós, que essa ideia, enfim, porque, enfim, essa palavra é sempre difícil da gente precisar, mas o que se chamou nesse período de pós-modernismo, a gente está no final da década de 80, vem justamente nessa literatura crítica sobre arquitetura. Então, a Krauss ela vai também, justamente, quando vai falar sobre essa condição pós-meio, ela vai versar sobre a participação dessa ideia de pós-modernismo
depois para os outros meios artísticos, que não apenas arquitetura. Mas acho que é interessante a gente ter em mente que foi isso, né? Assim, num percurso cronológico, ela passa a ter contato com esses assuntos, saindo da Arte Fórum e colaborando na Oppositions. Léo, Oi, desculpa interromper. Só voltando uma claro, coisa lá na fofoca, se você me deixa. É, claro. aquela intervenção da Linda Bendis, então, foi comprada, foi como uma publicidade comprada? Isso, até onde Ah, eu consegui entender foi isso. uhum. Foi uma coisa assim, você publicou essa sua foto aqui É, pagando de machão e eu fazendo vou também boy. agora. Foi um pouco essa. É. E eu vi depois, eu queria muito, mas tem umas camisetas com essa foto. Ela fez uma É camiseta. muito, tipo, sei lá, com essas camisetas estampadas, enfim. Que interessante, porque eu sempre achei que isso fizesse parte do projeto da Centerfold mesmo, assim, do projeto curatorial, vamos dizer assim, não uma intervenção comercial que passa pela compra de espaço publicitário, sabe? O que elas deixam entender é isso, porque, enfim, esses acordos, eles são bastante, enfim, obscuros, né? Porque a revista ela não vai necessariamente divulgar Bastidores, esses né? mas eu acho que isso pode ser algo que eu vou depois olhar esse livro de novo, deve ter alguma explicação Uhum. mais clara, mas a ideia era um pouco o que estava implícito era justamente a revista deixar disponíveis essas páginas para esse tipo de intervenção. Uhum. E, enfim, seja comprada ou não. E aí é isso, acho que a gente não sabe até que ponto Uhum. a relação dela com os editores também sabe, essa coisa de um acordo que não necessariamente estava ligado a um pagamento, ou, enfim, Ah, sim. mas com a Sherman, se eu não me engano, isso foi comissionado mesmo. Uhum. Mas, enfim, é, Legal, obrigado. imagina. Bom, e eu falei, né, do Eisenman e dessa relação com o pós-modernismo, e, bom, gente, eu vou ter que acelerar, porque enfim, Deixa, preparei deixa, um... deixa eu aproveitar que eu já te interrompi, só porque Tá, a gente já chegou em 45 minutos, só para você também não perder a tá. noção A gente do tem o tempo. quê? Até as 4h30, é isso? Ou É, acho que sim. pode... Acho que mais do que isso também a gente começa eu sinto que a frequência vai caindo, as pessoas vão saindo. Então, eu diria Tá, para você que esse seria o máximo. tá. Então eu já também vou assumir aqui para vocês que eu preparei muito mais do que isso. Tem isso, enfim, é uma questão grave, mas é isso. Eu vou tentar dar Mas uma enxugada. faz do seu modo e a seu tempo também, tá? Tá bom. Só para É, você ter uma noção. Tá, obrigada. Bom, ela que funda, portanto, em 76 a October. Ela é financiada pela MIT Press. A princípio, ela é financiada justamente pelo esse Instituto de Arquitetura e Estudos Urbanos, e depois ela vai ser financiada pela MIT Press, e até hoje. E isso desobriga as editoras dessa necessidade de vincular material publicitário, né, na revista. Existe um cofundador também que se chama Jeremy Gilbert Rolfe, mas que ele foi só um membro fundador e depois no terceiro número ele já sai da revista. E o Lúcio Pozzi, ele participou também, um artista da organização desse primeiro número, mas ele deixa o grupo antes mesmo do lançamento. E o nome dessa revista é uma referência ao filme do Eisenstein, e o lançamento justamente é apresentado em formato de manifesto. Eu trouxe um trechinho aqui do manifesto. Nosso objetivo não é perpetuar a mitologia ou a hagiografia da Revolução. Antes, é reabrir uma investigação sobre as relações entre as várias artes que florescem em nossa cultura nesse momento e, ao fazê-lo, abrir uma discussão sobre seu papel nesse momento altamente problemático.
não queremos compartilhar esse patos auto-autenticado que produz com regularidade monótona, testemunhos do fato de que as coisas não são tão boas quanto eram em 1967, em 1957 ou em 1917. Então, eu acho interessante esse olhar muito rente ao que está acontecendo, ao que está ocorrendo no presente. E aí, só para tentar também trazer um pouco também desse contexto mesmo dessas revistas de teor acadêmico, né, enfim, que vão trazer justamente a teoria francesa para o solo norte-americano. Na França, sobretudo, a gente vai ter revistas muito importantes, que eu vou citar o nome de algumas, né, Communication, Languages, Poetics e até o Quell, que é um pouco o espelho um pouco da October, assim, eles, enfim, têm uma relação editorial, assim, bem próxima. Nos Estados Unidos, algumas revistas também vão aparecer nesse momento, sobretudo financiadas justamente pelos departamentos de literatura francesa. E é curioso, né, porque artistas como Jacques Derrida, o Michel Foucault, o Jean-François Lyotard, enfim, o Deleuze, o Guattari, eles estão sendo lecionados também nesses mesmos departamentos, né, dentro da sala de aula. Alguns outros periódicos de esquerda, né, como o Partisan Review e a Tellus, eles tinham uma tendência, enfim, ou sei lá, uma diretriz editorial que era marxista, mais tradicional, né, mais, enfim, mais ortodoxa. E não, enfim, essa especialização ou esse momento de profusão teórica, que acho que é um termo que eu uso justamente na dissertação, ele vai acontecer dentro da instituição universitária. E justamente a Krauss, ela defende um texto do período que se chama Pós-estruturalismo e a Paraliteratura. Ela defende o Roland Barthes, ele tem aquele texto Roland Barthes por Roland Barthes, e ela vai justamente fazer um elogio a essa ideia de você amalgamar essas qualidades literárias e qualidades críticas, né, no mesmo, enfim, numa mesma no mesmo texto, né, enfim, e ela vai justamente identificar nessas comunidades universitárias essas massas de leitores interessados nessa produção, né. Bom, enfim, e existe um outro pesquisador, vou sair aqui para mandar para vocês também, que fala sobre esse tema, que se chama François Cousset. O livro se chama French. Ele fala justamente sobre a importação do pós-estruturalismo pelos norte-americanos. E ele vai dizer justamente que a October ela vai ser o único periódico da época que vai explorar seriamente essas questões da teoria francesa em relação à arte e à prática artística. O primeiro texto que a gente está vendo aqui no sumário é justamente o do Michel Foucault, se não é um cachimbo, né, que é a leitura do Foucault, é a tradução do texto do Foucault sobre o Magritte. E a participação, né, desses autores vai ser fundamental para essa emancipação intelectual da Krauss. Ela vai produzir traduções para October de textos do Lyotard sobre o Burin, de Derrida sobre a pintura de Derrida sobre pintura, desculpa, e de Hubert Damisch sobre fotografia. E
própria Krauss também vai, depois, enfim, vai traduzir um livro todo do Barthes. Essa intermediação, né, de alguma maneira, entre a produção europeia continental e os Estados Unidos, ou a October, ela acontece por uma figura que se chama Denis Rollier, que depois vai ser marido, ele até hoje é marido da Krauss, ela se casa com ele, e ele participa justamente também, num período longo, do corpo editorial da October. Então, ele é um francês que, enfim, faz essa espécie de meio de campo entre os dois. Bom, eu tinha preparado enfim, mais coisas, enfim, sobre esse período e sobre e sobre a absorção dessa teoria da desconstrução. Eu acho que eu vou passar para esse segundo momento da fala, mas eu acho que seria excessivo a gente passar isso, mas eu vou deixar aqui como registro essa cronologia com anos que eu pontuo de uma maneira mais esquemática, mas aqui estão esses dados sobre esses acontecimentos que eu vim, de alguma maneira, narrando. O que vale a pena a gente falar, acho que daqui... Aqui em 1999, ela vai publicar esse texto que se chama A Voyage on the North Sea, Art in the Age of the Post-Median Condition. E nesse ano, além desse ela também publica outros 2 livros, além de vários outros ensaios, enfim. E no final desse ano, ela sofre um aneurisma. E ela se recupera só 2 anos depois, e ela passa esse tempo produzindo um livro que se chama Under Blue Cup, que vai ser publicado em 2011, justamente, de alguma maneira, encerrando o que ela vai chamar de condição pós-meio em arte. Então, a minha dissertação, na verdade, ela lida com esse histórico todo, mas ela foca justamente nesse período, pelo menos produtivo, da Krauss, de 99 até 2011. Eu trouxe também esse dado que ela veio ao Brasil em 2009, né, participar desse seminário Reconfigurações do Sistema da Arte Contemporânea. E aqui, em 2005, ela publica, ela traduz, né, e faz o prefácio dessa edição do The Neutral, do Barthes. Deixa eu só ver se eu não pulei... Bom, enfim, acho que são outros dados aí. Mas aí, falando justamente sobre essas acepções, ou essa acepção de meio artístico para Rosalind Krauss, eu trouxe esse trabalho que foi apresentado na Documenta de Kassel no ano de 1997. Peraí, gente, desculpa. Esse é um trabalho que se chama Casa para Porcos e Pessoas. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de vê-lo. Essa Documenta de Kassel, ela foi organizada pela Catherine Davy, que é uma crítica historiadora francesa, curadora, que também acho que é bem conhecida, e a Documenta, ela foi a última do século XX e a primeira a ser organizada por uma mulher. E a Krauss, ela já havia, nesse mesmo ano de 1997, né, 2 anos antes dela sofrer o aneurisma, ela já fala numa entrevista justamente sobre... ela fala, eu estou pesquisando o que eu quero propor daqui para frente, essa ideia de uma condição pós-meio, enfim. E ela visita essa Documenta de Kassel, e ela vai falar que
ela fica extremamente incomodada, e nesse livro, Under Blue Cup, existe a descrição, o livro ele é todo feito por aforismos, assim, é uma coisa, ela é realmente ela tentando ser o Roland Barthes, assim, agora eu estou sendo bem, bem cáustico, mas é porque é muito próximo, se vocês tiverem a oportunidade de ler o Roland Barthes e o Under Blue Cup, a estrutura é muito próxima, ela tenta produzir algo parecido, mas o que interessa aqui a nós é que a descrição que ela faz desse espaço é muito... enfim, ela se mostra muito avessa a essa proposta. Porque o que ela mais percebe, né, e de fato o que mais é exibido na documenta, a 10ª documenta, justamente são instalações e vídeos. E aí ela tem uma citação dela que ela fala, bom, se o que é arte consiste em criar porcos, nós chegamos a um lugar desinteressante, que ela vai se referir justamente a esse trabalho. E... Desculpa, o que era esse Oi? trabalho, então? Esse trabalho era uma espécie de ambiente de convivência entre pessoas e porcos. Eles podiam entrar Enfim, aí nesse cercadinho. exato, era uma casa, uma casinha que as pessoas entravam e conviviam com os porcos. É, eu estou rindo, mas enfim, porque enfim, eu acho não sei o que vocês pensam, enfim, mas eu acho, enfim, eu acho notável de alguma ambas as posições, eu acho que são interessantes, tanto a dela quanto da Catherine Davi, no caso. Uhum. E era justamente sobre isso que eu queria começar a falar, quando a gente fosse falar do Brodaz, mas acho que a gente não vai caber aqui, mas justamente o Brodaz, ele vai ser essa figura que para Catherine Davi é uma esse bastião da crítica institucional, né? Enfim, e que tem uma crise de identificação, né? O artista com essa crise de identificação e que tem um aspecto de se voltar para uma ele tem essa espécie de adesão ao que ela chama de pós-nacional, e seria uma figura que inaugura, né, um certo globalismo, né, enfim. E para Krauss, na verdade, ele seria o legado, né, do Brodar, seria esse artista que preconiza ou sinalizaria o fim das artes nesse sentido de multiplicidade de meios, né, das musas das artes. Seria como eu falei, o fim dessa pluralidade do campo, mas que tem um diálogo com a tradição moderna, que ainda dialoga com a tradição moderna. E a ideia, justamente, dessa documenta, que eu estou trazendo um trechinho do texto, né, enfim, isso está nos sites da documenta, enfim. A arte ultrapassa agora os limites espaciais e temporais, mas também ideológicos do cubo branco, que constituía o modelo supostamente universal da experiência estética, cujo modelo para a documenta, mesmo em sua versão aberta, é um efeito, deliberado ou não. E tem uma entrevista que até eu traduzi, está na revista Arts, que ela se chama Entrevista com Rosalind Krauss, algo assim. Ela vai justamente falar um pouco desse processo da escrita do Under Blue Cup, também descreve o que ela achou da documenta, e vai dizer justamente que o cubo branco, para ela, essa aversão ao cubo branco, que ela encontrou nesse evento, ela é algo, como se diz, eu não lembro o termo exato, literal, que ela usa, mas era como se o cubo branco ele estivesse lá de alguma maneira ou não, querendo ou não, porque ele aparecia mesmo como uma espécie de resistência, né, de estrutura de resistência
aqueles trabalhos que estavam sendo exibidos. E acho que tem um outro, acho que eu até dei uma fuçadinha na ementa dessa disciplina, que fala justamente, que tem justamente esse livro, né, Dentro do Cubo Branco, Ideologia do Espaço da Arte, que é do Brian Doherty. A Catherine Davy cita muito ele também, para falar sobre o que se convencionou também chamar de crítica institucional, né? É, bom, e na... Ô, Léo, Oi, desculpa, estou te interrompendo, imagina. eu deixo para o final, mas quando você diz que o cubo branco permanecia como uma espécie de fantasma, assim, você está falando que essa é uma crítica que a Rosalind Krauss fazia a essa documenta, ou a esses trabalhos daquele momento, ou é algo que está no texto da Davi? Não, era sobre... e isso ela, de alguma maneira, também, na fala, ela tem esse aspecto de totalização. Ela vai falar que o cubo branco ele ainda aparece Uhum. nos trabalhos. Isso Ela você está ainda falando da vê, Rosalind mas Krauss. isso é a Ah, tá Rosalind bom. Krauss, isso. Que o cubo branco ele ainda está aí, sabe? As Uhum. pessoas querem se livrar dele, mas, enfim... Ele é o campo de atração das outras, é em relação a ele que as outras coisas se constituem, é mais ou menos isso que você quer dizer. Sim, é. Tá. E, bom, esse livro, né, o A Voyage to the North Sea, ela vai, enfim, como eu falei, ele vai ser o livro que ela vai mais discorrer sobre o Brodars, como eu mencionei. Mas, de todo modo, acho que o que ela vai trazer, né, como a apreensão dela sobre o que seria o meio artístico, enfim, ela entende ou entende, né, como um conjunto de convenções, né, partindo de uma premissa de estrutura recursiva, que ela, enfim, utiliza de um filósofo norte-americano também, que se chama Stanley Cavell, que é uma estrutura cujos elementos produzirão as regras que gerarão a ela própria, né? Então, uma estrutura que recorre a si mesma. E ela entende, né, que o meio artístico, esse debate sobre o meio artístico, ele ainda era algo a ser trazido à tona. No Under Blue Cup, eu acho que ela deixa o sentido, né, de meio artístico de um jeito muito mais claro, que ela usa o conceito do Foucault de a priori histórico, né? Que o a priori histórico ele seria, em termos gerais, a condição de possibilidade em que vários autores, né, abordam ao longo do tempo um mesmo objeto, partilhando um campo conceitual em comum, mediante procedimentos de sucessão, de estabilidade e de reativação. E aí, no Under Blue Cup, ela retoma o Greenberg, dizendo que ele vai ser essa figura que vai estabilizar o conceito de meio, né, sendo uma unidade discursiva muito própria, esse discurso, né, seria muito próprio do pós-guerra, mas que ele centrava esse debate no suporte material, né, e falando sobre essa questão da autorreflexividade inerente a esses próprios meios. E essas reativações, né, nos termos do Foucault, elas se dariam nessa diversidade de refutações a esse modelo ao longo das décadas seguintes, não apenas por parte, né, não é uma discussão só teórica, filosófica, mas em outras em iniciativas artísticas mesmo. E aí, eu não vou... eu trouxe enfim, a gente poderia aqui falar um pouco sobre a leitura dela sobre o Brodars, enfim, eu não vou me estender tanto. Ela produz o quadrado estruturalista no Under Blue Cup também, do mesmo modo como ela apresenta, justamente como você trouxe, e eu acho que por isso eu fico muito sentido de ter, acho que ter
peço desculpas por ter, acho que eu estendi demais o debate, acho que isso, foi desafiador olhar para a pesquisa depois desse tempo, e realmente teria muito mais a ser falado, mas eu fico, ao mesmo tempo, eu acho que a relação justamente com a ideia de campo expandido, ela é literal, né, nos diagramas que vem, né, da linguística estrutural, ou seja, o campo expandido de 79, e aqui em 2011 ela repõe justamente esse campo para falar sobre a relação entre o meio artístico e a instalação de arte, né, para opor esses dois termos. Mas ela mesma vai dizer, né, que a condição pós-meio da nossa época, isso no texto, no Under Blue Cup, nesse mesmo livro, que a condição pós-meio da nossa época, ela assemelha-se à dispersão radical da escultura dos anos 1970, quando a arte de instalação, atualmente atualizada como estética relacional, ambas variantes da crítica institucional, que ela vai se reportar, né, ao Brodars, abre a prática contemporânea para a profusão de formas reunida pelo desprezo proveniente da arte conceitual à especificidade. Então, enfim, aqui, essa citação, ela reúne um pouco dos pressupostos do que ela está dizendo, chamando de condição pós-meio, mas falando, esse é o único trecho que eu encontrei, mesmo em entrevistas, enfim, eu nunca a vi relacionando a esse momento, enfim, rico desse momento que os trabalhos eles se lançam ao espaço de uma maneira inventiva e nova, e aí ela produz a ideia, né, do campo ampliado ou expandido da escultura, a condição pós-meio. Deixa eu só, eu acho que eu trouxe só os diagramas, isso está evidentemente, isso vem justamente da linguística estrutural, como eu falei. O Roland Barthes, que é essa figura importante para o pensamento dela, chama esse suporte lógico, a oposição, né, desses elementos, né, que viram um suporte lógico, de paradigma, né, ou seja, ele dá esse exemplo, né, o paradigma da verticalidade, por exemplo, seria opor a noção de alto e baixo. E aqui eu trago esse outro diagrama para mostrar como ela usa essa lógica para falar da pintura moderna nesse livro Optical Unconscious, que ela, enfim, o texto é uma alusão, o título, perdão, é uma alusão ao Walter Benjamin, mas enfim, é um outro livro também que tem essa que pode ter essa leitura meio bartesiana aí, mas só para mostrar que ela joga com essa ideia dos binários e das oposições, no caso do figurifundo, né, e da existência ou não existência desses elementos na pintura moderna, o que cada combinação dessa pode gerar. Do mesmo modo como ela, nesse texto do campo ampliado, campo expandido, ela vai falar sobre a partir do momento que a escultura ela não se reproduz pela lógica do monumento, esse campo ele se abre para outras formas de outras manifestações tridimensionais, outras manifestações no espaço. No caso do Under Blue Cup, ela vai mencionar que o meio, né, que o meio artístico ele se relaciona, ele opera a partir de um conceito de memória, e aí ele tá jogado tá colocado, né, está posicionado nesse lugar entre memória e o esquecimento. E a instalação de arte seria o contrário, né? Seria a não memória e o não esquecimento. Então ela estaria sempre ligada
como eu gostei dessa palavra que você usou, Renato, aí dessa ideia de fantasma, né? E aí, dentro desse campo, existiriam artistas que trabalhariam com o suporte técnico, que seria, enfim, que seriam ainda esses meios, suporte traz essa noção da materialidade de um meio, mas a ideia do técnico é que tem a ver com que não é uma materialidade artesanal, é uma materialidade técnica. Ela fala muito disso num texto sobre o James Coleman. E o kit é uma menção direta ao Clement Greenberg. Mas, enfim, que seria justamente esse distanciamento total histórico, né? Enfim. Mas eu queria só... Desculpa, Imagina. distanciamento em qual sentido? No sentido de estereotipado, de produzir uma memória que ela tem um outro tipo de experiência, é isso? Eu acho que, assim, o termo que ela usa, eu vou trazer até a citação própria do Under Blue Cup, que ela usa o termo, né, que vem desse léxico greenbergiano, como uma espécie de incapacidade de sustentar a operação do trabalho no seu sentido integral. Enfim, essa ideia de você recorrer a uma falsa memória, né, de simular a materialidade de alguma coisa, enfim, esse tipo de esquecimento, né, do que é a produção, de fato, enfim, a maneira de se produzir o trabalho. Acho que tem por isso que eu acho que eu falei a palavra afastamento, acho que tem mais esse sentido. Mas eu Posso? só... Desculpa. Claro, Eu só imagina. queria ficar mais um pouquinho naquele se você permitir, Claro. o do campo ampliado, Uhum. porque acho que é um diagrama que a gente está vendo nesse momento, e ele é um diagrama bem complicadinho, né? Eu Sim. fico sempre achando que, porque até por uma ignorância mesmo minha em relação a esses diagramas estruturalistas, que ela complica um pouco essa lógica, ela que fica lidando com esses binarismos, né? Isso é muito interessante, assim, não é uma coisa que eu intuitivamente consiga dar conta, assim, eu não sei se você teria uma interpretação para compartilhar com a gente desse diagrama, sabe? O que eu acho que é interessante, ela tem nesse texto, eu estou com aquela tradução da Gávea mesmo, da revista Gávea. É, é, agora eu perdi aqui a situação, mas tem algum momento que ela diz assim, eu não, porque como a gente está opondo, né, a gente está dizendo que a escultura não é paisagem, não é arquitetura, Uhum. é, a gente criou, então, portanto, esse campo, né, porque ela vai fazendo o diagrama parte a parte. Como a gente pode, a gente cria esse campo ampliado, né, a gente pode inserir justamente é, o que a gente achar que, enfim, que vai caber entre essas categorias. Ela não fala, evidentemente, desse jeito, acho que tem um fulcro muito é, mais sutil, enfim, mas o que eu acho que é interessante trazer, e eu também não estou dizendo eu não tenho até na dissertação eu não, eu de alguma maneira tentei não me atentar tanto a uma leitura ou uma interpretação, sei lá, dos diagramas, porque eu acho que tem um aspecto daquilo que estava, enfim, quando ela vai falar justamente dessas estruturas axiomáticas, né? Eu não vejo tanta diferença do site construction, por exemplo, enfim, mas eu acho que isso tem um aspecto eu acho que é muito
histórico, é muito de época. E eu ia trazer, ia terminar aqui, né, fazendo essa espécie de malabarismo, porque a gente ainda teria algumas coisas para debater, enfim, que eu trouxe, mas eu acho que eu vou ler uma citação do Foster e depois eu vou ler essa complementar, mas que não está na apresentação, enfim, mas ele vai dizer, só para não confundir, um dos principais momentos da Oktober foi a convergência entre a arte chamada pós-modernista e a teoria chamada pós-estruturalista. Elas eram assimiladas para iluminar e desenvolver uma a outra. Nos melhores exemplos dessa crítica, havia mais do que uma simples justaposição de operações compartilhadas, mas houve ocasiões, eu posso pensar em algumas no meu próprio trabalho, em que a teoria foi transformada em um conteúdo da arte, e isso se tornou mais dominante como um método, não apenas na produção crítica, mas também na produção artística. Então, eu acho que eu não estou dizendo que seja o caso desse trabalho da Krause, especificamente, mas eu acho que o que se fez foi tentar justamente ilustrar uma coisa ilustrar a outra, nesse sentido, e acho que é isso que o Hal Foster tá também tá atinando. E eu acho que é interessante também trazer uma outra visão, que está aí também, por isso estou trazendo o Complexo Arte e Arquitetura, do Foster, em que ele vai dizer que ele de alguma maneira ele sintetiza muito, o Foster ele foi por sua vez orientando da Krause, né? E ele sintetiza de alguma maneira o que ela está trazendo, apesar dele se dizer não tão não tão aderido ao que ela está propondo, mas ele traz, eu acho que nessa citação, enfim, nesse trabalho, nesse texto, ele mostra a pertinência, enfim, do debate, né? Os meios são, a um só tempo, convenções sociais e contratos com substratos técnicos. São definidos e redefinidos dentro das obras de arte num processo diferencial tanto de analogia com os outros meios, quanto de distinção destes. Um processo que ocorre em um campo cultural que, vetorizado pelas forças econômicas e políticas, também está sujeito a uma redefinição contínua. Então, esse primeiro trecho, eu acho que traz elucida um pouco isso que a gente estava vendo, porque aqui ele traz as palavras econômicas e políticas, mas eu acho que se a gente pensar esse campo cultural, né, que está aberto, e justamente nesse processo de analogia ou de diferença entre um ou outro, acho que isso se ilustra, né, acho que no diagrama. Mas aí ele termina, né, nessa segunda sentença, ele vai dizer: essa questão do meio não é uma questão acadêmica, pois uma luta importante é travada entre esse tipo de prática ligada ao corpo e ao lugar e uma cultura do espetáculo que visa dissolver todas essas percepções. Então, acho que enfim, no fim, acho que talvez se a gente pare, eu vou parar pelo menos a minha fala por aqui, mas eu acho que o debate ele se estabelece justamente enfim, acho que nesse lugar de separar mesmo, acho que daí isso é a importância desse projeto crítico, de separar de fato o que é esse campo da arte, né, e o que é esse campo mais amplo da cultura, enfim, o que são essas apropriações e o que é, de alguma maneira, a autonomia do trabalho de arte hoje, enfim. Mas, gente, acho que eu vou... acho que é assim, né, que eu parei de transmitir minha tela, imagino. Parou, agora... saiu o agora eu estou vendo vocês. Mas eu não vou me estender mais, eu tinha falado que eu queria, sei lá, trazer o Brodars e falar um pouco mais do Under Blue Cup para a gente, enfim, discutir um pouco sobre crítica institucional, mas acho que a gente pode, encerrando, eu queria ouvi-los e de novo, obrigado, desculpa se essa coisa ficou meio confusa, meio solta, e fico disponível para outros papos, e foi um prazer, foi muito legal rever isso. Enfim, obrigado. Não, obrigado, imagina, não ficou nada confuso, é assunto para muitas horas.
E eu queria perguntar também, deixo, para a gente não se estender muito, deixo vocês que continuam aqui à vontade para fazerem suas perguntas, compartilharem suas ideias, mas eu fiquei pensando que foi muito legal o que você disse, porque você focou no meio como como se fosse o centro da discussão, né? A definição do meio. E foi muito legal que, isso já estava na sua sinopse, né? Mas é que eu não achei outra palavra, mas essa ideia do cubo branco, né? Como um fantasma, assim, que essas teorias, tanto da Rosalind Krauss, mesmo esse trechinho que você trouxe do Hal Foster, eles parecem que orbitam meio ao redor de alguma delimitação em relação a um campo disciplinar, né? Que não é o cubo branco da galeria, mas é o campo das artes visuais, né? Então, eu fico pensando se não é isso um pouco que está ali no diagrama, não é isso um pouco que está no projeto intelectual, quando esses autores, né, Ralph Foster, Rosalind Krauss, enfim, que estão nos Estados Unidos, falando dos Estados Unidos e da Europa ocidental, se isso não é uma coisa que é muito importante assim para o projeto intelectual deles, né? Definir essas ações que acontecem dentro e fora do campo da arte, mas a partir, né, ao redor do campo da arte. Não sei se fez sentido o que eu falei, né? E aí eu acho que a ideia de meio, de alguma maneira, volta a se referir a uma tradição greenbergiana e que, enfim, eu não sei. A minha pergunta mais para você é para se você vê um limite um pouco dessa epistemologia, assim, né? E se você vê outras saídas epistemológicas para isso, assim. Eu acho que tem enfim, é uma boa pergunta. Eu estou até aqui acompanhando o que vocês falaram. Tem a Julie disse, eu achei duro esse do meio artístico. Eu não sei qual que foi o pedaço, mas se você quiser comentar também, Julie, porque daí eu acho que a gente, Léo, eu o acho que é... diagrama, esse diagrama é que você fez todo um estudo sobre isso. Ele é cascudo, não é simples de você entender. Essa coisa de oposição medium installation, oposição, ou par, vamos dizer assim, aí depois você tem o kit num determinado entendimento, que não é o entendimento corrente, com technical support do outro lado. Eu achei ele dificílimo, para dizer a verdade. Eu não o conhecia. O do campo ampliado, sim. Então, e aí o Foster fala que isso não é, na verdade, essa questão do meio, né? Não seria uma coisa tão acadêmica. Eu acho bastante. Eu até acho que no mundo acontece, mas eu não consigo entender aquilo rapidamente. Então, na verdade, eu me senti confusa mesmo. Eu não conseguia acompanhar. Você acredita? Acho que estou com dificuldades intelectivas. Não, eu acho que não é de fato algo usual, e como acho que o Renato também mencionou, não é eu acho que não é intuitivo nesse sentido. Uhum. Enfim, acho que são muitas coisas, mas eu acho que quando o Foster está dizendo, só vou pelo final, acho que quando o Foster está dizendo que não é necessariamente uma discussão acadêmica, ele está falando sobre a importância do meio, acho que não era da importância do diagrama em si. E eu acho, e aí pegando um pouco a carona no que o Renato estava mencionando, eu acho que sim, eu acho que tem atualmente, assim, e depois acho que até tem uma questão muito pessoal com o que eu trabalhei depois do mestrado, enfim, vendo como a produção artística ela se dá atualmente, enfim, e isso também é absolutamente circunscrito dentro de um contexto, né, enfim, que é o meu contexto, mas que, enfim, cada um fala da sua experiência. Eu acho que eu acho que é um debate que talvez, de fato, se ele vá cada vez mais tá ligado a esses autores, a esses círculos de artistas, a essa experiência mais hegemônica mesmo, porque eu acho que o que a gente encontra, falar, enfim, no Brasil, enfim, falar do que a gente encontra atualmente, acho que, enfim,
acho que a agenda é outra, né? Assim, e eu não estou dizendo que isso seja melhor, pior ou não, mas eu acho que essa centralidade da noção de meio artístico, ela não aparece tanto, e também não aparece tanto dentro da universidade, né? Porque eu acho que cada vez mais a gente tem, e isso é algo que para o pensamento dela é algo criticável. Ela vai chamar esse processo de de-skilling, assim, de você de alguma maneira você não tem a falta de especificidade, ela não é só do meio, mas ela também é uma falta de especificidade do artista, porque muitas vezes ele vira essa figura que precisa ser tudo, né? Assim, ele não é um pintor ou um escultor, ele vai ter que fazer tudo, né? Entre aspas, a partir de uma pressão mercadológica. E eu acho que o Brodars é esse cara que vai criticar isso, né? Ele vai ser o Museu de Arte Moderna dele vai ser isso, ele vai ter essa função de diretor, de artista, de produtor, ele vai ser tudo desse museu, então vai ser o curador, então acho que enfim, ao mesmo tempo que eu acho que tem uma pertinência histórica e de leitura histórica e de organização histórica, como eu estava falando, eu não sei se a gente já passou, sabe? Eu não sei, isso eu realmente não sei. Também não sei se fui muito Não, acho que convincente ou sim. muito claro, mas Acho que sim, acho que sim, porque o exemplo é ótimo. Porque o que o Brodars faz ele performa todas essas atividades de um jeito paródico, né? Ele não é que ele faz isso só pelas contingências X ou Y, né? Ele faz isso como a forma mesmo, né? Então, performar todos esses papéis tem alguma dúvida aí, tem alguma questão, tem uma colocada em xeque, assim, né? Não aceita que simplesmente esses papéis precisam ser performados, né? Eles são teatralizados de algum jeito, né? Sim. Então, acho o exemplo super bom, super bom. Era aí que eu queria chegar, mas enfim, não deu tempo, mas acho que teria ficado mais chegou. claro, mas Chegou agora, tá a gente chegou agora. É isso aí, Julie. Esses textos são muito provocativos, né? Você tem uns diagramas, tem um tipo de funcionamento intelectual que eu não sei, enfim, dentro do departamento de artes não é uma coisa que é muito explorada mesmo, né? Então, às vezes fica parecendo uma nave alienígena mesmo, né? Eles deveriam simplificar um raciocínio através de pares. Mas quando você vai tentar entender, principalmente nessa coisa do questionamento do meio, os pares não são óbvios. É mais por isso que eu questionei, entendeu? Porque você tá embevecido nesses textos todos. Eu não conhecia esse. Então, você jogar isso assim, peraí, entendeu? É mais ou menos, dá um tchutchu mental. É mais por isso. Mas é bacana isso. E é bacana você botar questionando isso e falando dessa coisa que vocês falaram aí da teatralização, desses múltiplos papéis, que aqui não é teatralização, aqui é dureza mesmo, é real, né? Você tem que jogar nas 11 posições, porque é o que temos para hoje. É um pouco diferente a relação com os meios e a relação enquanto artistas, enfim. Né? É isso. Super. É isso mesmo. Mas acho também é uma boa dica para a gente que mesmo sendo uma contingência, de alguma maneira dá para que isso seja internalizado criticamente, né? Não é só uma resposta imediata, não precisa ser sempre só uma resposta imediata a essas contingências, né? Essa exigência de que não, tem que se atuar em diversas áreas, ou enfim, ou mesmo tem que se especializar, ultra especializar em qualquer coisa, né? Porque basicamente a sensação que eu tenho, não sei se vocês concordam, é que existe uma exigência para os dois, né? Porque as especializações em relação aos meios, né? Então, quem faz pintura, estrito sensu, quem faz essas coisas estão aí, rolando também, né? E com fortes apelos institucionais e mercadológicos, né? Exato. Tanto quanto o artista super versátil que faz tudo, né? Sim.
Bom, é uma boa pergunta. Muito bom ter o trabalho, viu? Muito bom. Obrigado, Você gente. terminou o doutorado? Você está fazendo doutorado? O que que você Não, tá fazendo? agora eu estou no doutorado. Eu tinha mencionado a October e essa pesquisa sobre publicações nesse período, e eu fiz um projeto para, enfim, pesquisar a Interview, que é a revista fundada pelo Warhol sobretudo sobre cinema, né, a princípio sobre cinema. E aí foi veio no meio da pandemia, na verdade, isso tudo, e aí mudou, o projeto mudou bastante. Eu estou pesquisando as 2 décadas, 15 anos finais da vida do Warhol, sobretudo pintura, porque também na pesquisa fui percebendo que isso não existia muito, né? Não existe uma pesquisa voltada exclusivamente para esse período final, partindo de uma acepção cronológica mesmo. Então, no geral, são pesquisas temáticas e que vão lidar com esses trabalhos do período final, mas não do período final enquanto um período, sabe? E aí a ideia é justamente usar essa noção de tardio, né, de uma obra madura, para ver se isso se encaixaria, se enquadraria nesses trabalhos do Warhol, mas também justamente pelo projeto ter mudado, enfim, existe uma preocupação, uma pesquisa também com o que ele publicou, e aí não só porque a Interview ele não escrevia, né, de fato, mas enfim, ele enfim, tinha conversas por telefone, mas pensar no que foi publicado com a assinatura dele, né, tem alguns trabalhos que acho que vão aparecer justamente a partir da década de 70, sobretudo a de 80, que são importantes, assim, então eu tenho essa análise também, mas eu acho que agora o que eu tô curtindo mais é pensar na pintura, enfim, mas é isso. Só Demais. por curiosidade, Léo, quando foi que ele levou o tiro? O atentado foi em 68. Basicamente batem com esses anos, né? Exatamente, 68, aí ele morre em 87. Então, a minha pesquisa é desse intervalo. Olha, É justamente isso. que legal. E você tem achado bastante material? Porque parece um período que tem menos, pelo menos quando eu tive que pesquisar sobre o Warhol, é um período que tem menos, aparentemente menos material, né? Tem menos material e como eu falei, eu acho que ele já entra para esse lugar consagrado assim da cultura pop, e aí tudo é bem celebratório, e aí ele passa a fazer as encomendas, enfim, claramente ele expõe isso, né, que é por grana, as encomendas de retratos. Então tem aí o que você encontra muitas vezes é isso, né, são estudos sobre os retratos. Mais recentemente existem algumas iniciativas para, enfim, enquadrá-lo como um artista queer, ou leituras que partem da teoria queer para analisar os trabalhos, e também algumas outras que eu pessoalmente acho meio, sei lá, descabidas, assim, de falar sobre... Ele faz aquela série longa, Last Suppers, que ele, enfim, né, enfim, serigrafa a Última Ceia do Leonardo, e chamam esses trabalhos de imagens religiosas de Warhol, sabe, como se ele estivesse fazendo isso, enfim. Mas tem essas outras temáticas, e tem 2 catálogos que eu acho que são bons, eu tô com eles, eu vivo com eles agora, eles são meus filhos, eles estão embaixo do computador, mas tem um que se chama Andy Warhol The Last Decade, eu não tenho o PDF dele, mas eu tenho de um outro que se chama The Late Warhol, que é uma outra exposição, que aí elas têm um olhar um pouco menos centralizado, assim, E eu acho que esses são 2 exposições que partiram de iniciativas europeias, não foram iniciativas norte-americanas. Eu encontro muito pouca coisa academicamente, assim, também.
E eu acho que é isso. E tem um livro que se chama The Andy Warhol Publisher, eu esqueci o nome da autora, mas que ela analisa tudo que ele publicou, que é muito bom. Eu também, talvez eu tenha o PDF, se você quiser me inscrever para alguma pesquisa que você tenha, eu posso te passar, porque e passar para vocês todos, porque ele é um... ele é um livro, assim, você descobre muita coisa, assim, dele, enfim. Aí é isso, gente, vocês têm, a Jacera falou que quer, eu também tenho, tudo isso que eu falei da Kraus, eu tenho também, então, se vocês quiserem um drive da Kraus, eu posso compartilhar com vocês. Tem esses textos que eu citei também, enfim, tem tudo em PDF. E acho que é isso, pesquisa universitária brasileira, né, gente? Sim. É assim que o negócio funciona. Sim. Léo, olha, muitíssimo obrigado. Eu acho que você deu um panorama super importante para a gente, poder situar a reflexão, né, a trajetória intelectual da Rosalind Krauss, não reduzir a autora também a dois textos, né? Então, acho que isso foi incrível. E colocar a questão do meio, né, o meio artístico e os espaços disciplinares, né, como o trabalho dela parece responder a isso. E com esses outros exemplos de trabalho, enfim, tem muita coisa que a gente ainda podia seguir conversando, mas acho que podemos fechar por aqui. Queria só agradecer muito, queria saber se você quer dizer mais alguma coisa, se alguém tem mais algum comentário, quer se manifestar. Amei. Eu fico disponível, gente, para a gente conversar mais vezes e continuar o papo. E foi um prazer. Obrigado. Foi maravilhoso. Obrigado, viu, Léo? Então, obrigado a Obrigado. todos e a todos. Até a próxima, viu? Obrigado, Léo. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, Tchau. gente. E aí, Renato? Peraí, Tudo bem? deixa eu apagar aqui a gravação.